Vamos mergulhar num conceito bem poderoso. A ideia de que a gente pode sim transformar a nossa realidade só mudando a forma como a gente pensa. E, para essa jornada, vamos usar a sabedoria dos estoicos, lá da antiguidade, para nos ajudar a tomar as rédeas da nossa própria mente. Para começar, vamos pensar com uma analogia bem simples. Pensa só, quando alguém sente frio, essa pessoa não sai por aí brigando com o inverno, né? A atitude é prática, veste um casaco, toma uma bebida quente. A lógica com os nossos pensamentos é exatamente a mesma. A questão não é entrar numa guerra contra a negatividade, mas sim aprender a lidar com ela, a gerenciar usando as ferramentas certas. E olha, esse quadro aqui deixa essa diferença bem clara. Lutar contra a negatividade é cansativo, sabe? É uma batalha que parece não ter fim e que drena toda a nossa energia, porque o foco está sempre no problema. Já a abordagem estoica, que é como vestir o casaco, é uma solução prática. Ela nos ensina a focar na nossa resposta ao problema, o que constrói resiliência e muda o nosso estado interno, em vez de tentar, em vão, controlar o que acontece lá fora. Então, vamos para a nossa primeira parte, que é toda sobre identificar o que está acontecendo aqui dentro. Pensa na mente como se fosse um jardim. Antes de sair plantando flores e frutas, o primeiro passo é sempre reconhecer e arrancar as ervas daninhas, né? Essa citação tem uma sabedoria, assim, gigante. Antes de mudar qualquer coisa no mundo externo, o trabalho começa por dentro. O primeiro passo, então, é esse: identificar essas ervas daninhas, aqueles pensamentos negativos automáticos que simplesmente brotam sem permissão e acabam sufocando todo o resto que tem de bom. E por que é tão difícil controlar esses pensamentos? Bem, porque eles rodam no piloto automático. São quase reflexos, sabe? Moldados por anos e anos de experiências, de crenças que a gente nem lembra que tem. Eles simplesmente aparecem, minando a confiança e a energia, muitas vezes sem que a gente nem se dê conta. Certo. Então, como é que a gente desliga esse piloto automático? Com um processo bem simples e prático. Primeiro passo, apenas note o pensamento. Perceba quando ele aparece. O segundo passo é crucial. Escreva. Colocar no papel ou no celular torna o pensamento algo real, tangível, e aí fica mais fácil de encarar. E por último, encontre o gatilho. O que aconteceu um segundo antes desse pensamento surgir, reconhecer esses padrões, é o começo da libertação. E essa frase é a ponte perfeita para o nosso próximo passo. As dúvidas de hoje são exatamente as ervas daninhas que limitam o nosso amanhã. Mas reconhecer essas dúvidas não é o fim do caminho. Pelo contrário, é o começo da nossa liberdade. Porque uma vez que a gente consegue enxergá-las, a gente pode finalmente fazer alguma coisa a respeito. Ok, agora a gente entra na parte da ação, na reprogramação. Porque não adianta só identificar os pensamentos negativos. O poder de verdade vem quando a gente começa a substituí-los ativamente por algo que constrói, que ajuda. O mais legal desse slide é como ele é simples e, ao mesmo tempo, super poderoso. Veja esse exemplo prático. O pensamento "eu sempre estrago tudo" é uma sentença final, um beco sem saída. Mas quando se troca por "erros são oportunidades para aprender", esse beco sem saída se transforma num caminho, numa nova possibilidade. E aqui tem outro exemplo muito forte. Eu não sou bom o suficiente define uma identidade fixa, uma identidade de fracasso. A substituição, eu estou evoluindo, muda a história toda. Deixa-se de ser um produto finalizado e com defeito para se tornar um processo, um projeto que está sempre melhorando. É aquela história, para onde o foco vai, a energia flui. E isso tem tudo a ver com essa sabedoria antiga, né? Não se trata de gastar energia lutando contra os velhos pensamentos. A ideia é usar toda essa energia para construir novos caminhos, novos hábitos mentais. Estamos, de forma ativa, construindo a mente que a gente quer ter. Mas sabe, essa mudança toda não fica só na cabeça, não. Ela cria um efeito cascata que afeta tudo, inclusive nosso bem-estar físico. Vamos ver como isso acontece. A sacada aqui é a seguinte: o corpo não sabe a diferença entre um perigo real e um perigo que a gente só imaginou. Um pensamento de ansiedade sobre uma reunião na semana que vem pode disparar a mesma resposta de estresse que um perigo de verdade. O coração acelera, os músculos se contraem, o corpo está sempre ouvindo e reagindo a cada pensamento. E olha, isso não é só papo de filosofia, não. É ciência pura. Pesquisas de lugares como Harvard confirmam o que os estoicos já sabiam há séculos. O impacto é biológico, é mensurável. Ao mudar a forma como pensamos, nós podemos, literalmente, diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e colocar o corpo num estado de mais calma. Isso tudo leva a gente para uma escolha fundamental. Uma escolha que se faz a todo momento. Não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo.
Não é possível reclamar e sentir gratidão no mesmíssimo instante. A reclamação foca no que falta, e isso cria um ciclo vicioso de negatividade. A gratidão, por outro lado, foca no que a gente já tem. Isso cria um ciclo virtuoso de positividade. Essa citação de Marco Aurélio é, talvez, a mais essencial de todas do estoicismo. Reclamar é focar nos eventos externos, sobre os quais a gente não tem controle nenhum, é entregar o nosso poder de bandeja. A força de verdade, como ele nos lembra, vem quando a gente percebe que o nosso único domínio é sobre a nossa resposta interna. Bom, agora a gente chega na etapa final que, olha, talvez seja a mais importante de todas. Depois de identificar, de substituir e de entender o impacto dos nossos pensamentos, ainda existe um último obstáculo a ser superado. Aquela crença, muitas vezes escondida, de que a gente não merece ser feliz. Sabe, felicidade não é uma coisa passiva, que depende do que o mundo joga para cima da gente. É uma escolha ativa, diária, sobre como gerenciar o nosso mundo interior. É uma permissão que cada um se dá todo santo dia, não importa o que esteja acontecendo lá fora. Tá, mas o que significa, na prática, se dar essa permissão? Significa escolher ativamente a felicidade hoje, não deixar para amanhã. Significa cuidar do próprio jardim mental com intenção. E, muito importante, significa parar de aceitar situações e relacionamentos que passam mensagem de que não se merece mais. A felicidade de verdade começa com a decisão de acreditar na própria dignidade. E essa é a grande conclusão, a ideia mais poderosa de toda essa conversa. Não dá para ficar esperando a felicidade aparecer. É preciso começar a construí-la, pensamento por pensamento, escolha por escolha, a partir de agora. E para fechar, fica uma pergunta, uma reflexão mesmo. Qual foi a reclamação de hoje que pode ser trocada agora mesmo por um pensamento de gratidão? A grande mudança começa com essa pequena troca. Agradeça a companhia.